Antes de mostrar como trabalhar com os modos no CodeIgniter, é melhor explicar o que são esses modos. Modos, olha só, preste muita atenção nessa parte. Modos são simplesmente classes que representam uma tabela lá do banco de dados. Então, modos são classes que representam uma tabela lá do banco de dados. Então, cada tabela do banco de dados tem que ter um model. Por exemplo, se eu quiser fazer um delete lá da tabela users, deletar um registro da tabela users, o que eu faço? Eu crio o model com o nome que eu quiser, não precisa ser users, como o nome da tabela, não precisa ser isso. E lá dentro dessa classe, eu vou colocar em uma propriedade, a propriedade chamada table, que eu quero que esse model, ela represente a tabela users, ou a tabela que eu colocar ali naquela propriedade. Então, o model é uma classe que representa uma tabela lá do banco de dados. Agora, se eu utilizar essa classe para deletar, para atualizar, para fazer qualquer coisa no banco de dados, ela vai fazer na tabela que eu especificar na propriedade table. Então, simplesmente isso. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a documentação e vou clicar aqui em Modeling Data, Using CodeIgniter Model, e aqui ele fala o seguinte: Models são tipicamente guardadas dentro de App Models, dentro do diretório App Models. Então, eles têm que ter o namespace App Models, e você pode acessar os models dentro das suas classes, ou seja, nos controles, porque provavelmente você vai chamar os models dentro dos controles, criando uma nova instância, ou utilizando o model, o helper model, ou instanciando diretamente esse model. Por exemplo, se eu quiser criar um model chamado user, eu venho e instancio ele dessa maneira. Ou eu posso utilizar o helper model, a função model, e coloco aqui o nome do model. Mas eu utilizo sempre dessa maneira assim, instanciando diretamente o meu model. CodeIgniter does provide a model class. Então, o CodeIgniter provê uma classe de model que tem vários recursos, como, por exemplo, conexão automática com o banco de dados. Então, você não precisa explicitar, você não precisa deixar explícito uma conexão com o banco de dados, porque isso já é feito com o model. Você pode trabalhar com métodos para fazer um CRUD. Você tem a validação no model, uma paginação automática e muito mais. Vamos lá. Para criar um model, como que eu faço? To take advantage of CodeIgniter model, you would simply create a new model class that extends CodeIgniter model. Então, você cria um model e simplesmente estende o model do CodeIgniter para já ter todas as funcionalidades que tem com o model do CodeIgniter. Por exemplo, aqui, o user model, ele estendeu o model. Daí aqui embaixo ele fala o seguinte: para conectar com o banco de dados. O model, ele já vem com uma conexão pronta. Você não precisa deixar explícita qual conexão que você vai utilizar. Mas, se você quiser trabalhar com conexões diferentes de acordo com o model que você está trabalhando, você pode colocar nessa propriedade aqui, dbgroup, o nome do grupo da conexão. Por exemplo, lembra lá, na aula passada, se eu não me engano, eu criei aqui dentro de database, cadê? Eu criei aqui dentro de database, eu criei o custom. Lembra aqui do custom? Então, eu posso passar esse custom aqui para o dbgroup, mas por padrão, ele já faz a conexão com o quê? Ele já faz conexão com o default, com esse daqui. Configuring your model. Então, na hora que você cria o seu model, você tem todas essas opções aqui para trabalhar com ele, para configurar o seu model. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro criar o meu model, o model para trabalhar com a tabela users, porque é meio que padrão para trabalhar com a tabela users. Então, eu venho aqui no VS Code, eu venho aqui no terminal, eu vou colocar PHP Spark make model user. Pronto, criou um model chamado user dentro de models, dentro de app, models user.php. Então, vem aqui dentro de app, models, cadê o models? Está aqui, user.php, está aqui. Veja que quando eu criei esse model, ele já estendeu o model do CodeIgniter e já colocou várias configurações aqui, várias propriedades aqui para trabalhar com o model. Não se preocupe, porque eu vou explicar todas essas propriedades aqui. O dbgroup, qual que é a conexão que vai ser utilizada? Por padrão, ele já coloca o default, mas você não precisa colocar aqui nada. Você pode até tirar essa propriedade. Claro que se você quiser fazer uma conexão com um banco de dados diferente, é só vir aqui e colocar um nome diferente. Por exemplo, lá no database, eu criei a conexão custom, que ele faz a conexão com books. Eu posso vir aqui agora e colocar custom.
Pronto, mas na maioria das vezes eu trabalho sempre com a conexão default. E agora tem a propriedade table, onde eu vou colocar a tabela lá do banco de dados que esse módulo ele vai representar. Então aqui no caso, ele vai representar a tabela users. Qualquer interação que eu fizer com o banco de dados sempre vai ser na tabela users. Se eu quiser deletar, se eu quiser atualizar, se eu quiser fazer qualquer coisa, sempre vai ser na tabela users. E aqui vai ser a primary key, a chave primária do seu módulo. Sempre eu trabalho com ID. Se você colocar, por exemplo, a chave primária lá no seu banco de dados chamada user ID, você vem aqui e coloca user ID. User ID. Uma coisa interessante é o seguinte, você não precisa colocar aqui a chave primária, a mesma chave primária lá do seu banco de dados. Você pode colocar uma outra aqui, no lugar desse ID aqui. Mas eu sempre trabalho com a mesma chave primária lá do banco de dados, eu coloco aqui também no meu módulo, para não dar tanta confusão. Utilizar auto-incremente, sempre eu trabalho com auto-incremente, então quando eu quero, por exemplo, cadastrar alguma coisa no banco de dados, o auto-incremente ele vai incrementar mais um no ID. Insert ID 0, você pode até tirar isso aqui, tiro isso aqui. E agora tem o return type. O return type ele fala qual que é o tipo de retorno quando eu fizer uma consulta lá no banco de dados. Se vai ser no formato de um objeto ou de um array. Eu sempre trabalho com objeto. Eu venho aqui e coloco object dessa maneira. E use soft deletes. O que é? Quando eu for deletar algum registro lá do banco de dados, se eu colocar aqui o use soft deletes como true, o que vai acontecer? Ele não vai de fato deletar da tabela o registro, ele vai criar, quer dizer, ele vai colocar no deleted at do registro, ele vai colocar lá a data que foi deletada. Então vai colocar lá no banco de dados, no registro, no campo deleted at, e vai colocar lá a data que foi deletada. Mas não foi de fato deletado do banco de dados, só foi colocado lá no deleted at a data que foi deletada. Daqui a pouco eu mostro para vocês isso aqui. Tem o protected fields, isso aqui daqui a pouco eu vou mostrar também, esse allowed fields. Tem o use timestamps, o que ele faz? Tem o created at, o updated at e o deleted at. E aqui ele fala se eu vou trabalhar com o timestamps. O que isso significa? Olha só o que ele fala aqui. Se for verdadeiro, ou seja, se for true o valor aqui desse use timestamps, ele vai colocar no created at e no updated at values during insert and update routines. Ou seja, ele vai colocar no created at e no updated at os valores correspondentes à data de agora. Daí tem o date format. Então, esses valores, esse created at, updated at e deleted at, eu vou colocar os valores em qual formato? Datetime, date, quer dizer, datetime ou date. Somente o date ele vai cadastrar somente a data e o datetime vai cadastrar a data e o horário. Eu sempre trabalho com datetime. E eu coloco também aqui true. E tem o validation. Essa parte aqui do validation eu vou deixar para depois, para uma outra aula, porque eu vou trabalhar com a validação mais para frente. E aqui tem os callbacks. Por exemplo, se eu quiser rodar um código antes de cadastrar alguma coisa no banco de dados, eu coloco aqui nesse before insert, ou depois de inserir, ou antes de, quer dizer, antes de inserir, depois de inserir, antes de atualizar, depois de atualizar, antes de encontrar, depois de encontrar, e antes de deletar e depois de deletar. Por exemplo, eu vou criar aqui um protected function, vai ser before delete, ou before insert. Esse nome aqui não precisa ser igual o que está aqui. Não precisa ser. Eu só estou colocando aqui para deixar bem explícito o que eu vou fazer. E aqui eu coloco qualquer coisa. Por exemplo, um vardump. Vardump vai ser delete. Coloco aqui delete. E agora eu venho aqui no before insert e chamo o before insert. Daí o que vai acontecer? Antes de inserir no banco de dados, ele vai executar esse método aqui, o before insert. O que estiver aqui, antes de inserir no banco de dados, vai ser executado. Então, vamos lá. Eu venho aqui no home.php e vou colocar aqui, vai ser user igual a new user. E vou colocar user. Lembrando que eu posso trabalhar também dessa maneira, chamando aqui o model e passo aqui o user. Mas eu não gosto de trabalhar desse jeito, eu gosto de sempre trabalhar com a instância mesmo. Eu criando a instância na mão mesmo, new user. Agora eu vou colocar aqui o user.
Agora eu vou chamar alguns métodos que já vêm com o model. Por exemplo, o findAll. O findAll, o que ele faz? Ele encontra todos os registros. Ele pega todos os registros. Então, vou colocar aqui users igual. E vou colocar aqui um var_dump. Um var_dump no users. Eu vou colocar um die. Eu vou vir aqui no terminal. Iniciar. php, -s. Vou colocar o host. 8000. -t público. Abro ele e vamos ver agora o que vai acontecer. Se tudo correu bem, vai aparecer aqui todos os registros no formato de um objeto. Porque eu coloquei aqui no user que eu quero o retorno que seja no formato de um objeto. Legal, né? E se eu colocar aqui, que eu quero no formato de um array, que ele já vem por padrão como um array, então ele vai agora colocar todos os valores dentro de um array. Olha aqui, ó. Então, mas eu sempre trabalho com objeto. E se eu quiser encontrar um registro em específico, como por exemplo o ID, deixa eu só pegar aqui o ID 3. Eu coloco aqui find 3. Agora ele vai pegar somente o ID 3, tá vendo aqui, ó? Somente o ID 3. E lembra que eu falei para você que aqui eu posso colocar o primary key, não necessariamente o mesmo primary key lá do banco de dados, é pelo seguinte, quando eu utilizo o find, ele vai encontrar o registro pelo ID. Então, ele vai pegar pelo ID, qual ID? Qual campo? Por esse ID aqui. Se eu colocar aqui, sei lá, vai ser user ID. Quando eu chamar aqui o find, o que vai acontecer? Ele vai encontrar o registro com o valor 3, aonde? No user ID. Então, esse primary key serve para isso também. Eu sempre coloco como ID ali, porque ele vai procurar aqui no find pelo ID 3, pelo valor 3 no campo ID. E agora eu posso também, olha só que interessante, eu posso trabalhar com a Query Builder. Porque o model, ele também me dá acesso a Query Builder. Veja que aqui eu estou pegando o ID, first name, last name, mas se eu quiser pegar somente alguns campos, eu venho aqui e coloco select, vai ser o ID, first name e last name. Agora ele pegou. Tá certo, agora ele pegou somente os três, o ID, o first name e o last name. Se eu quiser trabalhar com limite, eu venho aqui, coloco o limite de 5 e venho e coloco o find all. Tiro aqui o 3. Até aqui, pegou somente esses, espera aí, limite, tá acontecendo, value, limite, tá certo, find. É que esse aqui, limite aqui, tá certo, aqui esse limite... Ele não vai funcionar com find all, ele vai funcionar com get. Porque o model, ele também trabalha com query builder. Eu posso vir aqui agora e chamar users. Deixar desse jeito, venho aqui, atualizo. Olha só, agora eu venho e coloco get. Vai ser, peraí, get results. Venho aqui, atualizo, tá lá, funcionando certinho. Mas se eu quiser colocar um limite aqui, sem utilizar o get, como que eu faço? Olha só, aqui tem somente 5. Então eu venho e coloco aqui o fetch all, quer dizer, o find all, e passo o limite aqui, ó. Passo o limite, se eu colocar o mouse em cima, veja que ele pede, que ele dá a opção de colocar o limite aqui. Então eu venho e coloco o limite de 5 e tiro o limite daqui. Tiro o limite daqui. Pronto. Tiro o get result. Tá aqui, funcionando da mesma maneira. E agora aqui tem todos os métodos que você pode trabalhar com o model. Tem o update, tem o insert, tem o first, tem o with delete, tem o find all, o find column, o find, tem o, cadê? O delete. O que mais? E aqui, se eu quiser, por exemplo, fazer o seguinte, deixa eu só voltar aqui no user, veja que tem esses callbacks aqui. O que significam esses callbacks? Eu falei para você que é de acordo com o que ele está falando aqui. Por exemplo, before insert, ou seja, antes de inserir no banco de dados. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, vai ser hash password. Coloco aqui hash password, porque antes de cadastrar no banco de dados, eu quero fazer um hash da senha. Então eu vou esperar por parâmetro um array. Sempre vai ser um array, que eu espero por parâmetro aqui. E vou colocar um var_dump no data. Olha só. E agora aqui, deixa eu só colocar um die aqui. Um die. Eu venho aqui dentro do home e coloco aqui
user, insert, e vou passar um array, onde vai ser o first name, eu vou colocar aqui Alexandre, fazer mais uma, duas, três cópias, aqui vai ser o last name, aqui vai ser o e-mail, e a senha, eu não vou encriptar essa senha, password vai ser 1, 2, 3, vou colocar aqui, o password vai ser 1, 2 e 3, e vou aqui colocar no last name Cardoso, e-mail vai ser e-mail, @email.com.br. E agora eu vou colocar um ponto e vírgula, perfeito, aqui vai ser inserted igual. O retorno, quando eu faço insert, vai ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro se cadastrou e falso se não cadastrou. Aqui vai ser inserted. Vamos ver agora o que vai acontecer. Vem aqui, atualizo. Apareceu o que? Tá. Tem o allowed fields. Olha só que interessante. Tem o allowed fields. Quando eu faço um insert em massa, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu tenho que especificar no model quais os campos que eu quero realmente liberar para cadastrar. Então, vem aqui no allowed fields, vou colocar o first name, o last name, o e-mail, e o password. Então, quero cadastrar, eu quero atualizar também, somente nesses campos aqui. E eu coloquei aqui, ó, protected fields. Se eu colocar protected fields true, quer dizer que eu quero liberar para cadastrar e atualizar somente esses campos que estão aqui. Vamos lá. Volto aqui, atualizo. E apareceu before insert is not a valid model event callback, porque o nome eu acabei mudando para hash password e coloquei aqui outro. Peraí, deixa eu colocar aqui um Ctrl C. Não sei por que o Ctrl C não está funcionando. Hash password. Agora venho, atualizo. Olha só. Esse data aqui, o que é esse data? É justamente o valor desse data aqui. Se eu chamar o data no índice data, vem aqui no índice data, porque tem esse índice data aqui, ele vai pegar somente os campos lá do first name, last name, e-mail, e created at e updated at. Mas o password, peraí, o password eu vim aqui, password tá certo, e eu coloquei aqui, coloquei password errado, por isso, ó. Password. Tá vendo? Se eu colocar um campo errado aqui, e esse campo errado não estiver aqui, nesse allowed fields, não vai ser cadastrado. Nem também não vai ser atualizado. Agora venho, olha só, já pegou password também. Mas eu quero encriptar esse password. Então, eu venho aqui, dentro de user, coloco aqui, vai ser data, no índice data, pegando o password, vai ser igual o data, no índice data, pegando o password, e vou encriptar isso. Eu vou utilizar o password hash. Eu vou utilizar o hash do password default, vírgula, password default, esse aqui. E agora eu vou retornar o quê? Vou retornar o data, return data. Fazendo isso, ele vai pegar esse data e vai cadastrar. Deixa eu só colocar também um... Peraí, só comentar isso. Eu vou colocar um vardump no data. Deixa eu colocar... o DAI já coloquei. Vem aqui, atualizo e já encriptou aqui. Agora, o que vai acontecer? Esse data que eu estou retornando aqui, que eu estou colocando aqui, ele vai ser os dados que vão ser cadastrados lá no banco de dados. Então, eu venho aqui, eu vou deletar isso e deletar isso aqui. E agora vamos ver se vai funcionar. Apareceu 105, quer dizer que o ID que foi cadastrado. Deixa eu só abrir aqui o gerenciador do banco de dados, lá do Lumen, abrir. Aqui o users, dados, tá aqui. Lá em último tá o Alexandre Cardoso, tá vendo aqui, ó? Foi cadastrado com sucesso. Perfeito, né? Então, o before insert, ele pegou o password e encriptou o password. E retornou o data. Isso aqui é importantíssimo. Você sempre tem que retornar o data. Se você não retornar o data, ele não vai funcionar. Não vai pegar os dados para inserir. E aqui eu posso passar quantos callbacks eu quiser. Quantos métodos eu quiser. Posso passar mais um, mais dois, mais três e assim por diante. Por isso que ele coloca isso aqui como um array. E se eu não quiser fazer nenhum desses métodos aqui, nenhuma dessas propriedades aqui, é só colocar aqui como false. Eu venho e coloco false e pronto. Agora não vai mais fazer o hash da senha, quer ver? Eu vou colocar aqui, vai ser o seguinte, eu vou deletar, eu venho aqui, eu vou deletar o registro, venho aqui, vou deletar,
esse registro. Espera aí. Só vir aqui, vai ser apagar, registros selecionados, apagar esse, perfeito. Agora venho aqui de novo, atualizo, e agora veja que aqui não foi cadastrado com a senha, não foi encriptada a senha. Por quê? Porque a senha estava sendo encriptada onde? Aqui, nesse password hash, nesse hash password, que eu estava passando aqui. Mas como eu estou falando que eu não quero utilizar nenhum dos callbacks, eu coloquei como false, então não está fazendo hash. Mas agora eu coloquei como true, vai executar tudo que tiver aqui dentro desses arrays aqui. Então, depois de inserir, eu posso criar um método para ele, para o before update, o after update, before find e assim por diante. Agora eu vou criar aqui, nessa tabela de users, eu vou criar uma tabela chamada deleted at. Deixa eu só vir aqui nesse gerenciador que eu acho que é mais fácil de trabalhar. Vem aqui dentro de estrutura, cria um campo, vai ser new column, vai ser deleted at, vai ser timestamp, cadê? Timestamp. E aqui eu vou colocar como o isnullable, vou colocar como true, porque nem todos vão ter esse created at. Aqui não consigo selecionar como yes, ou ele já vem por padrão yes. Perfeito. Agora vem aqui no data, tá aqui o deleted at, perfeito. Deixa eu só deletar esse registro aqui, deletei. Legal, então agora eu vou deletar o registro, mas vou colocar aqui nesse, cadê? Use soft delete, eu vou colocar como true. Vem aqui, primeiro eu vou colocar como false, eu vou deixar como false, quer ver? Eu venho aqui, vou deletar o registro, venho aqui em home, eu vou tirar tudo isso aqui, eu vou chamar o user delete e vou passar o ID que eu quero deletar. Por exemplo, o ID 100 e... Deixa eu só voltar aqui, acabei deletando na mão, né? Não devia ter deletado na mão, então vou fazer o seguinte, eu vou voltar o que era aqui, isso aqui, eu vou voltar aqui também com o hash password, aqui vai ser true, que eu quero fazer o hash da senha. Atualizo, cadastrou, o ID 107, vem aqui, vamos ver no banco de dados, atualizo, e lá embaixo está o 107. Agora eu quero deletar esse registro. Ou melhor, vou cadastrar até mais um aqui, porque para não ficar toda hora vindo aqui para cadastrar. Volto aqui, vai ser Alexandre, no caso vai ser, sei lá, João Santos. Vai ser e-mail, @e-mail 2, ou melhor, e-mail 2, @email.com.br, e assim vai ser 123. Salvo, vem aqui, atualizo. Acabei clicando 2 vezes aqui no update, acabou cadastrando 2 registros, então vem aqui, veja que ele cadastrou 2. 2 Joãos, mas perfeito, vamos lá. Agora eu vou deletar esse 109. Eu venho aqui, deleto o 109, eu vou tirar tudo isso aqui. Eu vou colocar deleted. Aqui vai ser deleted igual user. Chamo o delete e passo o ID que eu quero deletar, o ID 108. Vamos ver agora. Eu vou colocar um vardamp deleted. O vardamp deleted. Agora vem aqui, atualizo e deletou. Apareceu true. Vem aqui no banco de dados. Vamos ver se foi deletado. Atualizo. Tá aqui, deletou o ID 108. Eu tenho somente o 107 e o 109. Mas, agora e se eu colocar que eu quero trabalhar com o soft delete? E também, outra coisa. Lembra que eu falei para você que o model ele também trabalha com a query builder? Se eu quiser passar aqui o where, chama aqui o 108 e tiro o 108 daqui. Eu vou passar o 107, né? 107, vamos ver, atualizo, true, volto aqui. Atualizo e foi deletado o 100 e... Peraí, deixa eu só vir aqui atualizar. Não foi deletado? Peraí, deixa eu voltar aqui. O 107, salvei, perfeito. User where... Ah, tá, perdão. É aqui, o ID. Claro, né? ID 107, vem aqui, atualizo. Volto aqui, atualizo aqui. E foi deletado o 107, tá vendo aqui, ó? Foi deletado. Agora eu vou trabalhar com o deleted at. Eu vou colocar aqui. Deixa eu só voltar com o delete do jeito que estava. Eu vou colocar o 109, né? 109, que é o que está faltando aqui, o 109. E vou colocar aqui que eu quero trabalhar com o soft delete. Vem aqui, coloco o soft delete. Vai ser true. Olha só o que vai acontecer. Volto, atualizo. Venho aqui no banco de dados, atualizo. E olha só o que vai acontecer. Apareceu aqui no deleted at
a data que ele foi deletado. Veja que ele não foi de fato deletado do banco de dados. Ele só colocou aqui no campo deleted at a data que ele foi supostamente deletado. Por que eu falo supostamente deletado? Porque agora você pode trabalhar com esse registro 109 em qualquer lugar falando que esse registro ele foi deletado, alguma coisa assim. Mas eu nunca trabalho com o deleted at, porque aqui não foi de fato deletado. Ele foi colocado no campo deleted at que uma data que ele foi deletado, mas eu não gosto de trabalhar dessa maneira porque eu não acho tão legal assim. Quando eu quero deletar, eu deleto e pronto. E essa parte aqui do validation, depois eu vou criar uma aula especificamente para ele, porque na parte da validação é uma coisa um pouco mais para frente. E aqui, lembra que eu falei para você que o datetime e o date eles são diferentes? Se eu colocar aqui o date e vou cadastrar aqui o registro, eu venho aqui, coloco no insert. O insert, agora aqui, eu vou cadastrar o usuário com o created at e o updated at no formato de uma data, não datetime, somente date. Eu venho aqui agora, eu vou inserir, atualizo, o ID 110, venho aqui, atualizo e cadastrou aqui no created at, tá vendo aqui ó, no created at, cadastrou somente a data. E o horário aqui não colocou 00, 00 e 00. Já se eu colocar aqui no formato datetime, agora sim ele vai cadastrar no formato que eu quero. Vou colocar aqui Alexandre, e-mail, Alexandre Cardoso. Atualizo, ID 111 cadastrou, vem aqui, atualizo e tá aqui o registro cadastrado no formato de data e hora. A data cadastrada e o horário também cadastrado aqui embaixo. Então é assim que trabalha com os models. É bem tranquilo e recomendo muito que agora você pegue e comece a... O que eu fiz aqui? Pera aí. Nossa, tem que tirar isso aqui, né? Não sei por que eu coloquei. Agora recomendo muito que você teste aí, que você trabalhe aí na sua máquina, porque só você me olhando fazer, você não vai entender. E lembrando, o model ele trabalha também com a Query Builder. E não tem somente os métodos do próprio model. Você pode também trabalhar com a Query Builder.